Olá, meus amados, que bom que agora estou de novo com vocês na Mira da Saúde. Teve problema técnico de áudio falhar, porque estava gravando e não percebi que a pilha acabou, a bateria, mas espero que hoje possa gravar até o final, transmitindo esta verdade. Realmente é bom conhecer a verdade, porque nós ficamos livres, experimentar a verdadeira liberdade, um dom tão precioso que nosso Criador nos concedeu, não é mesmo? Então, conhecer esta verdade nos liberta. Liberta de quê? Nos liberta de medo, da ansiedade, das preocupações, principalmente medo da morte. Neste mundo teremos muitas aflições, porque o dominador deste mundo, que já foi derrotado, mas ainda tem o tempo para ele agir, enganar. Então ele está intensamente atuando em nosso coração, enganando, colocando dúvidas. E assim, em relação à doença, ele espalhou tantas mentiras. Certas doenças são incuráveis, agora não tem mais esperança. Tudo isso que vocês já ouviram são mentiras do inimigo. E quem não conhece a verdade é enganado, porque aquilo parece ser uma realidade, é um fato, e apresenta tantos e tantos dados estatísticos. E diante desses dados estatísticos, muita gente cai neste grande engano. Por causa disto, é o privilégio de nós conhecermos a verdade. A verdade só está na Bíblia. Bíblia é o único livro verdadeiro, porque é palavra de Deus que está aí. Os pensamentos de Deus. Portanto, nós precisamos compreender os pensamentos de Deus, não através do nosso pensamento, nosso entendimento, mas sim através do entendimento e o ensinamento do Espírito Santo. Por causa disto, neste momento, quero convidar vocês a fechar os olhos para orarmos. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, porque estamos abrindo a Tua Palavra, examinar a Tua Palavra, porque nós sabemos que encontramos a vida eterna na Tua Palavra. Somente o Espírito Santo pode revelar o seu pensamento, a Tua vontade. E que neste momento, quando o Espírito Santo nos fala, abra os nossos ouvidos, que possamos ouvir claramente a sua voz e compreender perfeitamente o que o Espírito Santo nos fala e nos ensina. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu quero apresentar 3 princípios
fundamentos para examinar a palavra. Como já falamos, examinar a palavra com o pensamento humano, isso é um perigo. Nós precisamos examinar a palavra de Deus com o seu pensamento. E Jesus, que veio a este mundo e apresentou todos os pensamentos do Pai, e que os discípulos mesmos não compreenderam estas pregações de Jesus, o Evangelho de Jesus. Por causa disto, Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo. E quando Jesus foi para o céu, então, 10 dias depois, o Espírito Santo prometido veio e assim os discípulos puderam compreender perfeitamente as palavras de Jesus. É incrível como os discípulos não compreendiam, mas com o Espírito Santo eles puderam compreender. Isso precisa acontecer conosco também. Existe muita teologia, realmente teologia que estuda sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e que apresenta tantos pensamentos humanos que cada teólogo tem seu pensamento. E compreendendo o que os teólogos apresentam, as doutrinas das igrejas, ficamos completamente confusos, porque cada doutrina da sua igreja, cada igreja tem suas doutrinas, são pensamentos humanos, infelizmente. Eu pertencia a uma igreja onde, porque eu nasci nesta igreja, no lar adventista do sétimo dia, então, meus pais ensinou os seus filhos dentro da doutrina da igreja. Eu mesmo, quando tive meus próprios filhos, também ensinei-os a doutrina da igreja. Mas sabe uma coisa que faltava? Pode ser que doutrina seja perfeita, mas uma coisa faltava: o amor. O amor de Deus eu não compreendia. Por causa disto, eu nunca dei a liberdade para meus filhos, assim como meus pais não me deram a liberdade, porque eles também não compreendiam a palavra de Deus, que é amor. Eles compreendiam as doutrinas da igreja, as verdades bíblicas compreendidas por ser humano, teólogos que estabeleceram doutrinas. Pode ser doutor nestas doutrinas, mas se não desfrutar o amor de Jesus Cristo, o que valeu ser doutor na doutrina? Não valeu nada. Por quê? Quem não conhece o amor e, portanto, não consegue amar, não conhece a Deus. Se não conhecer a Deus, não tem vida eterna. Doutor nas doutrinas, mas se não tiver vida eterna, não valeu a pena ser doutor, conhecedor teórico da palavra. Então,
primeiro princípio que eu apresento é exatamente isso. 1 João, capítulo 4, verso 8. Vamos acompanhar. 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Então, ao examinar a palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus é amor. Precisamos compreender, Deus é amor. O amor de Deus. Próprio Deus é amor. E nós, seres humanos, somos amor? Às vezes sim, às vezes não. Maioria das vezes não é amor, mas poucas vezes é o amor. Parece que é amor. Por quê? Qual é a diferença entre o amor de Deus e o amor humano? Amor humano é condicional. Por causa disto, muitas vezes não é amor, porque outra parte não corresponde à sua expectativa. Então, ser humano consegue amar por um limite, dentro das suas condições estabelecidas. Se sair deste limite ou das condições estabelecidas, em vez de amar, o contrário, a ira, ódio, raiva. Impressionante. Mas o amor de Deus é um amor diferente. O amor incondicional. Nós precisamos compreender bem esta verdade. Deus é amor. Deus é o amor incondicional. Quando compreendermos verdadeiramente que Deus é o amor e, portanto, nós também amamos uns aos outros, então nós conhecemos a Deus. Nós testemunhamos que nós conhecemos a Deus através de nós amarmos assim como Jesus nos amou. Amar os inimigos. Amar aquele que não corresponde minhas condições. Eu ir além do limite humano. Aí nós podemos dizer que conhecemos a Deus porque amamos e Deus é o amor. Sabe que isso é impossível? Nenhum ser humano é capaz de amar como Jesus nos amou. Ou você acha que você é capaz de amar como Jesus nos amou? Algumas pessoas acham que é capaz. Eu confesso que eu não consigo amar assim como Jesus me amou. Nem minha esposa eu consigo amar, nem meus filhos consigo amar. Por enquanto,
aparentemente eu estou amando minha netinha como Jesus me amou, mas eu não consigo amar a neta de outra pessoa da mesma forma que eu amo minha neta. Percebe? É a mesma coisa que acontece com a mãe. A mãe que agora deu à luz um filho e está amamentando no seu peito. Aí o amor é incondicional. Mas é amor humano. Será que uma mãe que tem um filho de 1 semana consegue amar o filho das outras mães da mesma forma como seu filho? Creio que não. Uma vez, numa reunião das mães dos recém-nascidos, aí eu percebi, aí um bebê começou a chorar. Sabe somente quem é que reagiu? A mãe do bebê. E outras mães nem reagiram nada. Por quê? Não é seu filho, mas aquele que é a mãe verdadeira, e aí reage e imediatamente vai para lá. Você conhece na Bíblia o que o rei Salomão fez quando uma vez 2 mães vieram dizendo que este é meu filho. Lembra dessa história? 2 mães, 2 mulheres tiveram filhos no mesmo dia. Eram vizinhos. E cada um cuidava do seu filho. E aconteceu alguma coisa que filho de mulher A morreu. E daí, esta mulher A pegou o filho da mulher B e dizendo que é seu. Aí houve confusão, briga. E como ninguém conseguia estabelecer alguma regra, alguma justiça, então as 2 mulheres levaram o filho, um filho, porque um morreu, ao rei Salomão. Apresentou o caso. E o rei Salomão então falou assim: olha, só tem um filho e 2 mães, e cada um quer seu filho. Então vamos fazer. Vamos dividir metade deste menino e cada um fica. Então, fica satisfeito. Cada uma mãe fica satisfeita. A mãe verdadeira imediatamente falou assim: não, por favor, não faça isto, mas dê para aquela mulher este filho, este menino, porque é dela. Agora outra mãe, que não era seu filho, concordou, pode dividir. Quem é verdadeira mãe? Sem dúvida, né? Aquela mãe que não permitiu que o rei dividisse o menino. Então, aqui mostra claramente que mesmo o amor da mãe que tem recém-nascido também é condicional em relação aos outros bebês. Em relação ao seu bebê, é incondicional. Agora, o amor de Deus é incondicional o tempo todo para com todas as pessoas. Isso que é bom, isso que é bom. Eu vou mostrar
uma passagem que diz isto. Eu não deixei preparado, mas logo eu vou achar. Está escrito em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, quando Jesus ensinou os discípulos e o povo, então ele começou a falar sobre o reino de Deus. E aqui Jesus apresenta como é o Pai, né? Então, no capítulo 5, vamos ver. Espera aí, mais fácil eu achar na minha Bíblia e falar logo. Só um momentinho que já vou falar como é o amor de Deus, o amor do Pai, né? O que está escrito é assim: Pai, ou Deus, o ama todos a ponto de o quê? Tanto para o justo, para o injusto, Deus dá o sol e a chuva. Lembra disso? Opa, estou fazendo isso, não estou achando, não estou achando o verso, mas eu já achei. No verso 45. Estou caducando às vezes, porque não consigo achar de repente, né? Verso 45 diz assim: para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Algum ser humano consegue fazer isto? Para os bons e para os maus dar a mesma coisa? Para os justos e injustos fazer a mesma coisa? Não tem nenhum ser humano que é capaz de fazer isto. Ser humano que recebe o Espírito Santo e saboreia o amor de Deus só por Espírito Santo é capaz, sem nenhum fingimento. Agora, sem o Espírito Santo, todo o amor que aparece não deixa de ser um fingimento, hipocrisia ou legalismo, porque o nosso amor muda o tempo todo. Por isso, lembre, o amor de Deus é incondicional. É muito diferente do nosso amor. Então, o segundo princípio é exatamente isto. Segundo princípio, está escrito em Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías fala: porque o meu pensamento é diferente do
seu pensamento? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Jeová. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É muito, muito diferente, não é mesmo? Diferença é entre céu e a terra. Esta diferença enorme, esta diferença enorme que existe entre pensamento de Deus e pensamento do ser humano, nós precisamos lembrar direitinho na hora de examinar a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus há tantos lugares, principalmente no Velho Testamento, onde aparece que Deus não é amor, porque Deus ordena para eliminar uma nação inteira sem misericórdia, até mesmo crianças, bebês, mulheres, os animais, inclusive. Nesse contexto, você pode enxergar que Deus é amor? Então, meus amados, quando você não compreende a palavra de Deus, então, lembre, eu não estou compreendendo. Na minha mente não tem cabimento o que Deus está fazendo. Então, lembre, meu pensamento é muito abaixo do pensamento de Deus. E não rejeite o pensamento de Deus. E se você pedir o Espírito Santo revelar o pensamento do Pai, certamente você vai compreender o pensamento de Deus e você vai ficar numa alegria e verdadeiramente desta forma você está examinando a palavra de Deus. Outro princípio ao examinar a palavra de Deus está escrito em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. O amor de Deus nunca muda. Nunca muda. Não é igual amor humano. O amor de Deus é sempre o quê? Igual. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não existe mudança em Deus. Deus é igual ontem, hoje e amanhã e para sempre. Então, meus amados, vamos colocar estes 3 princípios ao examinar a palavra de Deus. Quais são? Deus é amor. Deus nunca muda. Outro, pensamento de Deus é totalmente diferente do pensamento humano. Se você colocar esses 3 princípios ao examinar a palavra de Deus, você nunca vai falhar ou nunca vai desistir de examinar a palavra de Deus.
Então, como Deus é amor, Deus é amor, sabe o que Deus faz? Simplesmente Deus cria. Um Deus de amor incondicional só existe única forma, isso na minha compreensão, de mostrar que, ou provar que Ele é amor. Através de quê? Através de ato de criação. Pensa um pouco. Só existe Deus. Nós compreendemos que Jeová tem três pessoas. É três pessoas. Pai, Filho, o Espírito Santo. Três Jeová. Só existem eles, três. Ama incondicionalmente um ao outro. São exatamente iguais no propósito, na vontade. Ama perfeitamente. Será que tem graça? Porque são exatamente iguais. Para provar que eles são amor, o que precisa fazer? Criar. Criar aqueles seres que não são iguais a eles, que não têm vida nenhuma, mas cria a vida. Bem semelhante a ele, ou até igual a ele, igual Jeová, só que não é Jeová, não tem vida em si mesma. Mas a vida da criatura é de quem? É de Jeová, do Criador. Para que cria? Para amar. Para amar. Porque amando sua criatura, então, prova que realmente ele é o amor. Com que amor? Amar sua criatura incondicionalmente. Veja só, quando faz isto, corre o perigo. Qual é o perigo? A criatura não concordar com o Criador. Rejeitar, se rebelar, ser contrário, tornar adversário. Existe essa possibilidade. Não pode criar alguma criatura que só tem que ouvir o que o Criador fala, ou tem que agir como o Criador ordena. E aí, isso não é o amor incondicional, isso não é o altruísmo, mas é egoísmo. Você cria seu filho, você gera seu filho para que seu filho fosse exatamente obediente às suas ordens. Realmente assim não tem dor de cabeça nenhuma, mas para o filho que não tem liberdade, mas tem que obedecer à risca. Se não obedecer, o que acontece? Castigo, punição, ou não tem mais existência. Deus remove a vida. Se for assim, que graça tem de criar? Porque quando a criatura se rebelar, tornar adversário, porque não concorda, não quer obedecer com o seu pensamento, aí você tira a vida. Então, não é o amor incondicional, não é mesmo? Então, para Deus, que é amor incondicional,
criar corre esse risco. Será que algum ser humano criaria Lúcifer? Sabendo que um dia Lúcifer tornaria adversário, opositor de Deus? Nenhum ser humano criaria. Por quê? Ser humano também é criatura de Deus, mas com limitação. O que quer dizer limitação? Assim como Lúcifer e todos os anjos são limitados. Em que aspecto? Não ter vida em si mesmo. Somente Jeová que é ilimitado, porque Ele é vida. Ele em si mesmo é vida. Não recebeu a vida de ninguém, mas por si só é vida. Isso quer dizer o nome Jeová, ou Yahvé, o tetragrama YHWH. Eu sou o que sou. E restante de todos os seres são criados por Jeová. A vida, a sua existência depende exclusivamente de Jeová, porque Ele é doador da vida e o mantenedor da vida. Mas Jeová criou Lúcifer, mesmo sabendo que vai dar uma dor de cabeça tremenda. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu fico imaginando, uau! Realmente Deus é diferente. Diferente de qualquer ser humano. Mas que privilégio que nós temos de receber Espírito Santo e crer que Espírito Santo mora, reside, habita em mim. Eu sou seu templo e eu me tornar ilimitado por causa do Espírito Santo e poder amar incondicionalmente meus próximos, meus semelhantes, independente como eles são. Que privilégio para ser humano! Este privilégio é dos crentes, dos cristãos. Quem crê em Jesus Cristo somente, que recebe o Espírito Santo, e Espírito Santo habitando em mim, Ele me capacita a amá-lo, amar todos os meus semelhantes, assim como Jesus me amou. Viver um ambiente divino. O reino que Jesus estabeleceu ser estabelecido em mim também. E eu poder, então, propagar este reino que estou saboreando, deliciando, porque não existe outra coisa melhor do que este reino. Não é o dinheiro, não é a posição, não é o conforto. Não existe nada deste mundo que é melhor do que este amor de Jesus Cristo. E levar este amor para outras pessoas, para minha esposa, para meus filhos, dando completa liberdade e amar. Meus amados, espero que você também seja contagiado. Para isto, crer em Jesus Cristo e na sua palavra
que diz: eu vou enviar Consolador. E este Consolador, ele está em você. Ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. E pelo seu poder, você desfrutar o amor divino. E também levar este amor para seu próximo, para que desfrutemos este ambiente celestial, ambiente divino. Então, onde você estiver, lá será o reino de Deus. Aleluia! Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, que maravilha, ó Pai. O Senhor é o amor. O Senhor nunca muda. Seu pensamento é tão alto que nenhum ser humano tem seu pensamento. Obrigado, Pai, pela dádiva de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo este dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo constantemente habitando em nós, ele nos fala, ele nos convence. Que bom ser convencido por o Espírito Santo. E assim somos vitoriosos, porque nem a morte pode tirar a nossa vida que está escondida em Jesus Cristo. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos combinar uma coisa. As palestras sobre saúde, vamos falar aos domingos. E as palestras sobre a Bíblia, nas quartas-feiras. Qual horário? Às 19 horas. Combinado assim. Pode acontecer que eu falhe quando realmente tiver sem energia aqui, sem internet, aí eu não tem como, mas à medida do possível eu vou providenciar para que não falhamos e assim vocês sempre terem estes bons evangelhos. Até a próxima!